Tá já na alegria, né? Chegar no salãozinho novo lá em Guapiaçu. E o Luciana vive, eu estou de férias na praia. Glória a Deus. Olha, você abre seu boletim. Vocês sabem que nós estamos na campanha de jejum e oração 21 dias, né? A virada do ano. E nós temos feito essa campanha todos os dias lá no Monte de Oração. No Monte é um local na Zona Norte aberto, onde quase todos os clientes de Rio Preto conhecem o local e vão até lá. E é muito legal, muito gostoso, porque é diferente orar ao ar livre, né? A campanha no monte, ao ar livre, ela tem um impacto gostoso em nós. Como nós estamos fazendo todas as igrejas Missão Atos, nós temos tido aí entre 50 a 70 pessoas todos os dias. Eu acho que hoje pela manhã foi o dia que estávamos em menos pessoas, estávamos em 15 pessoas. Inclusive o missionário da África, o pastor Jacques, que chegou ontem, acabou estando no monte. Foi muito bom reencontrá-lo. Ele deve aparecer aqui até fevereiro, né, com a igreja. Nós oramos e contribuímos para a obra missionária na África, lá no Senegal. E o pastor está aí, está aqui no Brasil, fica conosco até fevereiro. Mas na campanha de 21 dias... além dos 21 dias que nós estamos fazendo todos os dias, nós programamos para finalizar a campanha 40 horas de oração. Então, se você não fez a campanha ainda, não conseguiu entrar, começa agora, essa semana. Ela está sendo muito boa, a campanha. Está acontecendo coisas maravilhosas no monte, desde relatos de cura física. Não, ontem mesmo, anteontem, na sexta-feira, uma pessoa de Guapiaçu, recém-convertida, ela se batizou no domingo, o domingo do batismo foi no meio da campanha, e ela deu um relato impressionante, que ela precisava fazer uma cirurgia na coluna, colocar quase 10 pinos na coluna, e ela se converteu, e ela falou, não, eu vou fazer a campanha e vou me batizar, e quando eu levantar das águas eu estarei curada. Esse era o propósito no coração dela, e ela de fato não vai precisar mais colocar nenhum pino. Assim, é muito bom ouvir isso, a gente saber que Deus opera os milagres. Na sexta-feira foi um dia de batalha espiritual, e novamente um rapaz recém-convertido, ele declarou e falou, olha, eu parei de beber, usava drogas, não fumo mais. Ele vai para o monte a pé, ele mora no São Jorge, é uma longa caminhada, ele vai para o monte todos os dias a pé, e ele está numa alegria, né, contagiante. Então esses são os relatos que nós temos tido, vários relatos de curas. Eu gostaria que você entrasse, porque essa campanha ela tem um valor para nós muito importante, que é para virarmos o ano, virarmos nosso ano. A gente sabe que nós precisamos vigiar no final do ano. Eu quero te dar um exemplo da oração que você não vai esquecer. Você faz seguro de carro? Quem tem seguro de carro, levanta a mão. Quase todo mundo, né? Você precisou usar seu seguro do carro ano passado? Quem teve que acionar o seguro do carro ano passado, levanta a mão. Aí, foi bom ter, não foi? O seguro do carro. Quem não usou o seguro do carro, vai fazer o seguro esse ano? Vai, né? A oração é o seguro da sua vida espiritual. Quando você menos espera, você precise que a oração seja derramada na sua vida. Percebe? Essa é a importância de 21 dias para um final do ano. Você está acumulando oração. Em Apocalipse diz que a oração é como um incenso acumulada em taças no céu, que quando os santos precisam, Deus pega aquilo e derrama em cima de nós. A oração, ela é acumulativa, ela não se dissolve no ar. Então faça a campanha para você já pegar o combustível do seu seguro espiritual para o ano que vem. Talvez você não tenha usado esse ano a necessidade de alguma questão espiritual, de alguma coisa urgente na sua vida.
Mas nós fazemos seguro do carro porque a gente sabe que a gente em algum momento precisa. E quando a gente mais precisa, se não tem um rádio seguro, a gente se dá mal no negócio todo, né? É assim o mundo espiritual. Campanha de oração é o seguro espiritual da tua vida. Amém? Então você que faz seguro do carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro da igreja, vai fazer o seguro espiritual. E nesse final de campanha, à meia-noite, a gente fala meia-noite do sábado, é sexta para sábado, então às 0h do sábado, até às 3 da tarde, no domingo, está aqui no seu boletim, 40 horas de oração no monte. De hora em hora, nós teremos 2 pessoas se revezando lá no monte para segurar o relógio de oração. Serão 40 horas. Então você pode chegar a qualquer momento que vai ter alguém lá. Não precisa se preocupar em chegar e achar que não vai ter alguém lá. Combinado? Nós começamos, né, da meia-noite de sexta para o sábado e nós vamos, olha lá, a partir 1 da manhã, 2 até as 3 da tarde no domingo. Então você está nessa campanha, você está nesse propósito. E é isso que nós estamos fazendo com essa campanha de jejum e oração, colocando as nossas igrejas, as nossas vidas, os nossos queridos membros da família, como disse a Rose agora, né? Nós estamos todos colocando, os pastores estamos todos os dias lá. Hoje o cenário estava espetacular, quem não foi, deveria ter ido, com aquela neblina maravilhosa, a gente não via nada a não ser aquele grupo, aquela neblina que foi se dissipando. E o pastor Temício trouxe uma palavra e pediu que eu transmitisse a vocês a igreja, dizendo que o alarme foi disparado. O que quer dizer isso? Na leitura, lá quando foi escolhido, os apóstolos estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo falou assim: aguardem, olha, todos vocês estão orando, está em Atos 13, então o Espírito Santo diz: separe Paulo e Barnabé, para que eles sejam enviados para fazer a obra do Senhor. Nós ficamos 2 semanas colocando os nossos pedidos, a nossa lista de compras. Você pode pôr o quanto você quiser, Deus é o dono do ouro e da prata, você pode pôr o quanto você quiser de ouro, de pedido seu lá, de bênçãos. É isso mesmo. Só que o Senhor, em algum momento, Ele aciona o Espírito Santo, Ele toca o alarme e Ele nos escolhe para sermos enviados. Então, nessa última semana, o alarme foi tocado e nós seremos enviados. Enviados como líderes de célula, enviados como missionários, enviados como obreiros, enviados como cristãos que somos, para entrarmos nas casas as quais nós participaremos nesse final de ano, para fazermos a diferença. Amém? Quando toque, se tocar aqui o alarme aqui da igreja, o que você vai fazer? Você vai ficar sentado? Não, você vai se dirigir à porta de saída. Se você estiver no seu carro e começar a apitar o seu carro sem saber, isso aconteceu um dia comigo, começou a apitar, não sabia o que era. Não pense numa pessoa que saiu do carro voando. Você vai sair correndo, não é isso que acontece? Então o sinal foi tocado espiritualmente. É hora de você, corre, que o Espírito Santo está te enviando, amém? E para isso é preciso ter coragem. É a palavra de hoje. Já terminando uma série de palavras para esse final de ano, que no próximo final de semana o pastor encerra, que nós começamos com a pergunta: como você quer virar o ano? Como você quer virar o seu ano? Nós precisamos fazer essa avaliação, nós temos que fazer essa avaliação, e a gente sabe que é fatal a avaliação. Assim como em aniversário a gente faz uma avaliação da vida, em finais e passagens de ano nós fazemos uma avaliação do ano. Então a pergunta é: como que você quer virar seu ano? Você precisa saber como você quer virar seu ano, porque você precisa matar o que tem que ser morto, que está te atrapalhando, e enterrar o que já morreu e está fedendo na tua vida. E aí nós falamos de Isaías, o chamado de Isaías. Então, como você quer virar um ano? Você tem que enterrar algumas coisas, você tem que matar algumas coisas na sua vida que estão te atrapalhando. E aí as palavras na sequência não importa a sua origem.
Não importa de onde você vem, foi por meio da vida de Jefté. Está lá, né, na história dos reis de Israel, filho de uma prostituta, foi banido da cidade, mas na hora que o negócio apertou, eles foram chamar Jefté e ele conquistou novamente Jerusalém. Então não importa a sua origem, se você sabe como você quer virar o ano, não importa de onde você veio, não importa o que você tem, importa que você tem um alvo e a sua fé te leva até esse alvo, você tem um foco. Jefté tinha um foco, e esse foco é fundamental para a nossa vida. Então você sabe como você quer virar o ano, você tem a fé e você tem o foco para isso, você vai conseguir, não importa as dificuldades e as barreiras, é só você focar. E aí nós precisamos ter coragem para fazer isso. Coragem para quê? Coragem para ser diferente. É isso que nós vamos ler por meio da vida de Daniel, tá bem? Então, campanha de jejum e oração, madrugada de sexta para sábado, até às 3 da tarde no domingo, apareça para fazer o seu seguro espiritual, amém? Você nunca mais vai esquecer o que é oração. Então, Daniel 3, por favor, Daniel 3. Daniel 3, nós vamos ler do versículo 14 em diante. Daniel 3. Daniel 3. Quem está sem Bíblia, aciona o celular. Daniel 3, do capítulo 13 em diante. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a minha estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem aos 3 para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo.
E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem nenhum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Precisamos ter coragem para ser diferente. Precisamos ter coragem para ser diferente. E eu creio que cada um de nós aqui tem uma série de experiências de vida pelo fato de ser diferente. O que nos torna únicos nessa vida, as nossas características, elas também nos levam a experiências de relacionamentos e situações que nos fazem chegar quantas e quantas vezes em momentos em que nós temos que bancar o fato de sermos diferentes. Eu creio que todos aqui já passaram por isso. Todos nós já passamos por isso. E são histórias, não tenho dúvida que foram histórias intensas, histórias difíceis e histórias que talvez ainda continuem. Mas nós precisamos ter coragem para ser diferente. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais difícil de se manter diferente. Podemos nos manter isolados. Isolados. Isolados, você mantém isolado, você não tem comparação, você não sabe nem ser igual ou ser diferente. Mas, em mantermos no coletivo, nos relacionamentos, nós somos confrontados por sermos diferentes. E quando você professa uma fé, mais ainda. Basta você se posicionar com a sua fé, que você começa a ter os confrontos pelo fato de ser diferente. Isso é natural, a gente já sabe que é assim. E essa pressão para sermos iguais, ela é vivida hoje pelas crianças, nós vivemos isso, mas a gente não dava esse nome, né? O bullying, por exemplo. O que é o bullying? Senão as pessoas, as crianças que são diferentes. Ou são diferentes porque são mais baixinhas que as outras, mais altas que as outras, mais gordas que as outras, mais magras que as outras, mais pobres que as outras, mais ricas que as outras. Percebe? Isso leva as crianças a terem, né, na nossa época era gozação, né? Quem não passou por gozação na escola, pense o tamanho do meu nariz quando eu era criança. Pense nos apelidos que me colocavam. Era bullying, né? Não podia chamar de bullying, eu tive que resolver esse negócio à minha moda, não é? E todos nós passamos por isso. Todos nós sofremos o bullying quando era criança. Por quê? Porque a gente era diferente. E a gente então é diferente porque é criança, porque é nariguda. Meu Deus, era magra e nariguda. Podia ter continuado magra e nariguda, não ia importar. Né? Esse negócio de engordar também não dá com nada. Né? Mas sofria bullying. Por quê? Porque era diferente. Você devia sofrer bullying porque você tinha alguma coisa que fazia você diferente. E se você, na simples ameaça do bullying, sabe o que a gente fazia? A gente se recolhia. Ou ia para o pau, né? Ou descia o cacete em quem estava tirando sarro na gente. Não era assim? A gente tinha duas saídas, ou ficava mudo, ou ia para o ataque. Né? E assim a gente vai levando a vida. Espiritualmente também. E aí vai, você estuda, então é pobre, aí sofre discriminação na escola. Né? Aí vai na escola, aí porque tem bolsa de estudo, sofre discriminação porque tem bolsa de estudo, e lá só, né, os poucos que têm bolsa de estudo são discriminados. Novamente, tem que ter coragem para ser diferente. E continue. Aí vai para a universidade, vai morar no alojamento estudantil. Né? E vai para o alojamento estudantil, vai ralar, vai trabalhar, sofre bullying, né? Fazendo psicologia em Brasília, pensa sério. Né? Lá, o pessoal que, maioria mulheres, e aí discriminação. Né? Como que é?
O negócio era esquisito mesmo, né? Discriminação. Então tá, aí sofre bullying, tá bem, tinha um foco, vamos lá, vai seguindo. Aí começa a trabalhar, vai trabalhar com usuário de drogas. Aí sofre discriminação, um serviço psicanalista, né? Todo mundo psicanalista, salto alto, né? Eu andava de bicicleta, não tinha jeito de andar de salto alto, tem que sair, né? Meu transporte era bicicleta. E vai para Ceilândia, vai de ônibus, vai trabalhar. É hora que ganha, né, o suficiente dinheiro lá para constituir o serviço, não é você que tem que ir, porque aí tem que ir os psicanalistas, né, estilizados. Você sofre discriminação, é preciso ter coragem para ser diferente. E aí você vai, começa a trabalhar e faz mestrado e passa em primeiro lugar, vai defender a tese, sofre discriminação. E aí começa a trabalhar, fala, mas será que não tem jeito esse negócio, né? E aí você vai ficando, né, endurecido, é o jeito que cada um tem. Tem pessoas que desistiram. Por quê? Não tiveram coragem para ser diferente. E aí você está, né, de repente você se vê em Viena, nas Nações Unidas, brigando contra os Estados Unidos, sendo o foco, e aí você percebe onde você chegou pelo fato de ter tido coragem de ser diferente. Mas tudo isso, né, para levar a fazer outras escolhas espirituais. E quando eu tive a primeira vez na minha vida diante de uma igreja evangélica, de crente, eu não conseguia falar. Por quê? Porque é preciso muita coragem para ser crente. É preciso muita coragem para professar uma fé. E essa coragem teve que brotar, ela teve que vir e chegar para os meus amigos do mundo. Né? Cadê? Outro dia, esses dias, uma colega minha, psicóloga, ela falando, o pessoal estava lá no Whats falando, né, quem sabe onde está a Dona Eda, onde que ela está, o que ela está fazendo? E eu comecei a rir, falei, eu não falei onde você estava, não. Falei, por que você não falou onde eu estava? Ah, não, porque o pessoal não vai acreditar. De fato, não acredita, né? Largar tudo para ser pastora, pensa bem, né? Mas é preciso ter coragem para ser diferente. E eu nunca precisei tanta coragem para ser diferente quando assumi minha fé. Daniel, esse profeta desse livro que nós lemos, que inspirou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele teve que ter muita coragem para professar a fé dele. E ele foi exemplo de uma pessoa diferente. Ele foi tanto exemplo de uma pessoa diferente, que ele influenciou esses 3 amigos dele. Eu quero dizer para você que não existe neutralidade. Você pode dizer assim, eu vou ficar quietinho, assistindo a esse cenário de fé, eu vou fingir de morto. Não tem morto no mundo espiritual. A pessoa que está ali contemplando apenas um espectador, ele é um alvo. Ou é um alvo do bem, ou é um alvo do mal. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Não tem neutralidade na vida. Não tem neutralidade na sua vida, não tem neutralidade nos seus sentimentos, no seu casamento, na sua família. Como que vai ter neutralidade no mundo espiritual? Então você precisa ter coragem para ser diferente. E cada um de nós tem experiência, experimentação suficiente na vida para ter vencido as diferenças às quais vocês foram discriminados. E eu tenho certeza que vocês têm muito mais hoje, onde se apoiar, escopo, né, muito mais experiência, muito mais coragem para professarem a fé de vocês. Só que nós somos enganados pelas experiências antigas. Não se deixe enganar pelas experiências antigas. Precisamos ter coragem para ser diferentes. Por quê? Porque Daniel, a exemplo de Daniel, que ele foi um exemplo de uma pessoa diferente, você tem sido um exemplo de pessoa diferente. Você tem sido um exemplo de pessoa para os seus filhos. Eles olham você. Você tem que ser um exemplo na sua caminhada conjugal. Você, marido, tem que ser um exemplo do amor diferente. A Bíblia fala para vocês amarem as esposas, como Cristo amou a igreja. E Ele morreu pela igreja. Lá fora, diz para você amar a mulher que jeito? No máximo como um objeto. Ou como a mãe dos seus filhos. Aqui não. Aqui você tem que ter muita coragem para se casar. Você tem que ter muita coragem para ser um homem casado diante de Deus. E você, mulher, tem que ter muita coragem para ser uma esposa.
Uma esposa que segura a onda e aceita a autoridade espiritual do marido. Tem que ter muita coragem. Os filhos têm que ter muita coragem para assumirem, honrar pai e mãe. Vocês, filhos, jovens, têm que ter muita coragem para honrar pai e mãe. Os solteiros têm que ter muita coragem para honrar a sua decisão de esperar. Tem que ter muita coragem no mundo onde o princípio é ficar e dizer, eu não vou ficar. Ah, mas então eu vou te largar. Pode largar. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha fé. É preciso ter coragem para ser diferente. Por quê? Porque você é exemplo. Você é exemplo onde você trabalha. Você é exemplo onde você vai fazer compras. Você é exemplo na feira que você faz. As pessoas olham para você. Você é exemplo no seu trabalho. Você é exemplo na sua igreja. Você é exemplo. E é preciso ter coragem. Daniel foi o exemplo de uma pessoa diferente. Por quê? Porque ele não abriu mão da fé dele. Ele não abriu mão. Quantas pressões eu sofri com essa história de ter largado uma carreira brilhante para trabalhar numa igreja em São José do Rio Preto, né, uma cidade do interior, no momento em que eu estava indo para o mundo para fazer uma carreira já internacional. Quanta pressão! Você está louca? O que é isso? Pirou. Ah, é uma fase, vai passar. Não, ela pira de vez em quando, mas ela volta. Quanta pressão? Em casa também, quanta pressão? E você? Quanta pressão você sofreu o dia que você decidiu seguir Jesus Cristo? Será que você se curvou à estátua? As estátuas que estão aí? Será que você tem se curvado às estátuas para destruir seu casamento? Será que você tem se curvado às estátuas para destruir a sua felicidade? Daniel é o exemplo de uma pessoa diferente. Quem foi Daniel? Daniel era um jovenzinho quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu e pegou o povo judeu, Jerusalém, a Judéia, levou cativos para serem escravos na Babilônia. Daniel era jovem, era um rapaz de ascendência real, e o rei virou para os seus responsáveis e falou assim, olha, escolham os rapazes mais bonitinhos, melhores aí, mais inteligentes, prepare-os durante 3 anos e depois eles vão se apresentar a mim. Aqueles que forem bons vão ficar servindo comigo no palácio. Aqueles que não forem, a gente decide depois. Né? E essa era a função. E quando ele foi levado junto com esses 3 amigos, eles eram da mesma idade, foram juntos, chegaram para eles e falaram, nós vamos tratar bem vocês, está aqui a comida. Daniel falou assim, não, deixa eu fazer uma experiência, nós queremos comer legumes e água. Nós não queremos esses manjares, nem o vinho. Né? Ele se recusou à comida da Babilônia. Esse é o jejum de Daniel. Está aí no boletim, quem pegou a campanha. Está lá, jejum de Daniel. O que é jejum de Daniel? Você só comer legumes e tomar água. Não come carne, pão. Esse é o jejum de Daniel. E ele fez esse jejum. E quando eles foram apresentados, ninguém era mais sábio do que esses 4 jovens. E Daniel tinha um dom especial de interpretações. Passado algum tempo, o rei Nabucodonosor chegou e falou assim, chamou todos os seus profetas e disse para os seus profetas, olha, eu tive um sonho que me apavorou, me tirou no sono. Eu quero que vocês interpretem esse sonho. Os profetas falaram assim para ele, então tá, conta o sonho, eu esqueci o sonho. Agora vocês vão ter que saber o sonho que eu sonhei e a interpretação do sonho. Vocês não são os profetas, os adivinhos, os magos aqui do reino? Se vira, se não descobrir, eu mando matar todo mundo. E aí eles falaram, impossível fazer isso. Então tá, o decreto chegou até o Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, chegou até o Daniel falou, mas peraí, antes de você matar, a gente deixa eu falar com o rei. Foi lá, ousadamente falou, Senhor, é o seguinte, o senhor me dá um tempo, deixa eu conversar com o meu Deus, que eu tenho certeza que eu vou saber o que é para falar para o senhor. E aí o rei falou, tudo bem, eu te dou um tempo. O que ele fez? Chamou a célula dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram para casa a célula, né? A célula é essa que a gente se reúne
toda semana para orar, para conversar, para colocar os nossos problemas, Daniel chamou a célula dele. Falou, célula, nós temos um problema urgente. O rei sonhou, esqueceu o sonho, eu tenho que saber o sonho e dar a interpretação. E ele sonha o sonho do rei, entrega a interpretação para o rei, e o rei fica de queixo caído. E ele põe Daniel, né, para servir com ele no palácio, numa posição importante, e Daniel de quebra fala assim, posso falar? Põe meus 3 amigos aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, também numa posição importante. E esse foi Daniel. Ele não abriu mão da fé dele, ele não abriu mão de ser diferente. Ele manteve a sua posição, e o rei já sabia quem era Daniel. E aí, dentro do sonho, Daniel tinha visto, né, uma estátua, e ele era o cabeça de ouro, mas queria cair, aquela confusão toda. O rei falou, então vou fazer uma estátua de ouro, né, de quantos metros? Mais de 20 metros, e quero ver quem vai derrubar essa estátua. E chama todo mundo para adorar a estátua. Ele não chama Daniel. Daniel não está aqui. Por que ele não chama Daniel? Já sabia que Daniel não ia se curvar, já sabia que Daniel não abria mão da fé dele. Mas chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. E na hora que tocaram lá as músicas, na hora que acabar a música, todo mundo, né? E os 3. Por que eles mantiveram-se diferentes? Eles tiveram coragem para ser diferentes, porque eles estavam inspirados por Daniel. Quantas pessoas podem ser inspiradas pela sua fé? Quantas pessoas já foram inspiradas pela sua fé? Quantas pessoas se levantaram de uma vida triste, ruim, feia, chata, boba? Porque você teve coragem de ser diferente. Teve coragem de falar uma palavra, teve coragem, algumas vezes teve coragem de levar o prejuízo, algumas vezes teve a coragem de fechar a boca. Tudo isso é coragem para ser diferente e professar uma fé. E esses 3, e aí o rei ficou irado. Falou, Quero ver se vocês não se curvarem, que eu vou pôr vocês na fornalha. E eles falam, pode pôr. Por quê? Porque eles tinham um exemplo de uma pessoa diferente. Então, você é esse exemplo. Você precisa ter coragem para ser diferente. Voltar a ter coragem para ser diferente. Nós estamos vivendo uma campanha de jejum e oração, e a nossa diferença se faz de joelhos. A nossa diferença se faz orando. A nossa diferença se faz no mundo espiritual. A nossa diferença se faz a gente resolvendo esses problemas que todos nós carregamos, mas que diante do grande chamado de Deus, diante do alarme que está tocando para nos enviar para 2015, o alarme para nós rompermos em 2015 com essa fé que impacta pessoas, é essa que você vai agarrar hoje, em nome de Jesus, que você vai agarrar nessa fé, que você está precisando ser uma pessoa especial, diferente, você está precisando se sentir gente, se sentir amada, se sentir respeitado, se sentir digno, honrado. Você está precisando ter essa força de novo de dentro de você, para você romper em 2015 e, como diz o pastor Temis, dar uma banana para o inferno. Isso é coragem para ser diferente, né? Chegar para o capeta e, você. Não é? Então, Daniel, o exemplo de uma pessoa diferente. Por quê? Porque ele teve coragem para não se curvar diante. Eles tiveram, Sadraque, Mesaque e Abednego, coragem para não se curvar diante de uma estátua. E aí você tem que perguntar, que estátuas que você tem se curvado? Que estátuas? A estátua dos amigos? Pressão do grupo? Na psicologia nós temos umas boas psicólogas aqui hoje no auditório, né? A gente estuda que a pressão do grupo é muito importante, que constitui a nossa personalidade. Bom, mas eu preciso ter coragem para ser diferente. Se meu grupo todo não aceita a minha fé, e não tenho dúvidas, eu tenho amigos que não olham mais na minha cara, né? Virei crente, entendeu? Eu emburreci a cabeça deles. Mas a coragem de ser diferente, gente, é a coragem de não se curvar para essa igualdade medíocre a que nós participamos. Nós não somos chamados para ser medíocres, não é? Nós somos chamados para ser diferentes. E nós precisamos ter coragem de assumir isso. E aí, onde é que vem as pressões para nos curvarmos? As pressões. Olha só,
versículo de 8 a 12, no capítulo 3, estavam todos lá, né, naquela festa, se curvando à estátua de Nabucodonosor. De repente, os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram, chegaram lá, sabe aqueles, né, puxa-saco do Nabucodonosor, né? Chegaram e falaram assim, né, versículo de 8 a 12, você vai ler em casa, que você vai ver que eles foram denunciar para Nabucodonosor, dizendo para ele, olha, os judeus não se curvaram à sua estátua. Então, a pressão, a denúncia. A gente é denunciado, sim. As pessoas vêm nos acusar, acusados, entendeu? Acusados de termos fé, acusados de sermos ignorantes, acusados de sermos, né, bobos, acusados de sermos, né, sei lá, os jovens todos, a linguagem aí que se usa hoje, né, acusados de vocês, né, tá por fora, o que é isso? Não fica, não transa, não bebe, né? Vocês devem ser todo dia acusados de serem uns idiotas, né? E aqui eles vieram acusar os judeus porque eles não adoraram o Deus de ouro que Nabucodonosor tinha feito. Você às vezes deve ser acusado, marido, por não trair sua esposa, né? Tem lá a maior gostosa dando mole, você é burro, cara. Ninguém está sabendo, deve ser acusado. As mulheres também, acusadas, né? Quer ser uma idiota, vai gastar mesmo, vai no shopping, né? Porque o cara não te dá nada. E as suas crianças, né? Se tem isso como exemplo em casa, elas vão fazer isso lá fora. Elas vão ter coragem de ser diferentes, elas vão se curvar perante as estátuas que são colocadas para elas já. E elas são colocadas já de bebê, né? A estátua da roupinha da moda, a estátua da dancinha da moda, a estátua da conversinha da moda, a estátua do grupinho da moda, a estátua, né, da gravidez da moda, a estátua da DST da moda, a estátua da AIDS da moda, e por aí afora vai, que está cheio de modismo aí fora, né, para quem entra nas grupalidades aí, porque não tem coragem de ser diferente. Onde que ela vai aprender a ser diferente? Se não com você. Onde seu filho vai aprender a ser diferente, se não na sua casa? Então é preciso ter coragem de ser diferente. E uma das coisas que a gente precisa ter coragem é essa denúncia que é feita por conta da nossa fé. As pessoas nos denunciam. Nos denunciam. Eu acho isso muito importante a gente saber. Né? Esses dias eu conversava com uma discípula sobre a coragem que nós temos que ter como psicólogas no nosso meio de dizer que nós somos cristãs. A coragem que precisamos ter. E eu fui além para ela, falei assim, não é só coragem, nós temos uma autoridade que Deus nos deu, por meio de uma capacitação profissional e que nós temos que usar. Você tem que ter coragem de usar no seu trabalho a sua fé. Não importa qual seja. Minha mãe, analfabeta, tem que ter coragem de falar para a vizinha, ler a Bíblia, orar para resolver o problema de palavrão que ela ouve toda semana da vizinha com o marido. Ela precisa ter coragem. Ela precisa ter, eu preciso ter coragem, você precisa ter coragem de ser diferente, não importa a nossa origem. E o resto do povo ali, no versículo 7, você vai ver que todo mundo, portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Uma vez conversando com um amigo que fazia artes marciais, e ele se converteu, e ele chegou diante do tatame, olhou a figura e ele não se curvou. O mestre chamou meio, não, eu sou crente. Mas você é crente tudo ignorante, entendeu? Você vai fazer a saudação. Não vou fazer a saudação. Eu não vou. Ele fazia, mas o que tem? O que tem? É só uma saudação, que coisa ignorante. O que tem você beber? O que tem você comprar isso? O que tem você falar isso? O que tem? Você está se curvando diante das estátuas. Que exemplo você vai ser? Você está abrindo mão da tua coragem de ser diferente. Olha, eu respeito, não vou me curvar, não vou. A gente não vai
Entendeu? Não é o que eu quero. Não dá mais. Tem coisas que não dá mais para você. E que você tem feito porque você quer ser aceito, quer ser amada, quer ser respeitado, quer ser aceito no grupo. Presta atenção que grupo você está andando, viu? Porque lá em Apocalipse fala que todas as nações andarão na luz da Nova Jerusalém. De quem? Na nossa luz. Todas as nações andarão na luz da Nova Jerusalém para sempre. Não é qualquer coisa que está em jogo quando você se curva diante de uma estátua. Seja ela qual for, pode ser televisão. Nabucodonosor vira para eles, olha outra coisa que você tem que ter coragem. Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É preciso ter coragem para professar Jesus como Senhor e Salvador. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para manter a nossa fé. E a gente é afrontado a todo momento. É afrontado a isso. Mas é preciso ter muita coragem para fazer isso. Nabucodonosor, que Deus poderá livrá-los da minha mão? Quantas vezes você abriu mão da sua fé por conta de confrontos de outras pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes você aceitou sugestões, práticas, falas, conversas, orações? Quantas vezes você aceitou, porque você acreditava que aquilo ali ia trazer um resultado e que você não precisa tudo isso, afinal de contas. Esse crente bitolado. A coragem de ser diferente. Aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram Daniel como um exemplo, que olharam o seu líder espiritual e falaram, eu quero ser como ele. Porque Daniel era um empresário bem-sucedido. Por que ele era bem-sucedido? Porque ele orava. Sabe um empresário bem-sucedido na Bíblia? Daniel. Mesmo sendo escravo, o cara foi colocado como terceiro do reino. Ela não é um empresário bem-sucedido. Ele orava 3 vezes ao dia. Sabe? A coragem para orar. A coragem para colocar o seu problema diante da oração. A coragem de chegar de joelhos e falar, Senhor, eu não dou conta. Me dá a resposta. A coragem de você colocar o seu problema em oração e crer que Deus vai responder. E mais ainda, a coragem de obedecer ao que Deus falar para você. Porque a gente pode até ter coragem de apresentar. Uma hora que vem a resposta, não, essa eu não quero, vou procurar outra coisa para eu ouvir, porque essa não me dá, né, a resposta que eu quero. E olha só, versículo 16. Eles disseram para o rei assim, não temos que responder nada para você sobre isso. Porque o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Mas, agora, olha a maturidade espiritual no versículo 18. Mas, se ele não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim nós não vamos adorar a estátua de ouro. Isso é coragem para ser diferente. Eu vou te dizer, pode ser, eu sei que o meu Deus vai me livrar, mas se ele não me livrar, mesmo assim, eu não vou me curvar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Isso é maturidade espiritual, isso é fé, isso é coragem para ser diferente. Isso é falar assim, não importa se Deus está me dando ou não, importa que eu não vou me curvar, porque eu sou diferente. E eu creio em tudo que eu tenho falado. Eu creio na vida eterna. Eu creio que as coisas vão ser resolvidas. Eu creio que Deus ouve a oração. E eu creio que eu sou capaz de romper no mundo espiritual com essa desgraça que me cerca, com essa vida triste, medíocre, a que eu sou levada a viver na minha vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então você tem coragem para ser diferente. Se você não crê nisso, você não vence nada na sua vida. Você vai continuar sendo igual
as outras pessoas e dançando conforme as músicas que são tocadas na sua vida. Se você quer ficar dançando conforme a música, você não tem coragem para ser diferente. Está tocando a música, meu irmão, não está interessado, sai fora. Não vai adorar aquela música. Não vai, porque é bonitinho ouvir, aí ver a criancinha dançando bonitinha ali de sainha, você, ai que lindinha, minha filhinha assim, vai, sai, se prostra a esse Deus da erotização infantil, você vai ver que tua filha adolescente vai virar. Percebe a consequência? Nós temos que ter coragem para ser diferentes, coragem. E aí, eles tiveram coragem e disseram, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E é tão sutil, meus irmãos, às vezes é com um aceno de cabeça. Meu Deus, como eu me envergonho quando eu me pego, sabe, na posição medíocre de querer ser aceita no meu meio, né, intelectual dos colegas. Meu Deus, como eu me envergonho. Graças a Deus que eu já tenho sido mais, né, voltado a ser mais, enfim, assim, meio obtusa, né? E não aceitado. Fecha a cara. Eu não aceito mais. E às vezes a gente concorda, sabe? Eu não quero mais ser controlada por ninguém. Eu quero ter coragem para ser diferente. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu quero ter coragem, como quando eu crescer, ser igual a irmã Vani. Viu, irmã Vani, citando? Desde o dia que eu entrei na igreja, a irmã Vani, ela fala para mim, eu pus o pé aqui, ela veio conversar comigo e falou assim, eu vou orar por você. E até hoje, eu sei que ela ora todos os dias por mim. Eu quero ter coragem de ser uma mulher de oração. Aí sim eu sou diferente. Aí sim eu estou fazendo a diferença. Entenderam? Eu não preciso ter coragem de ser a intelectual. Já fui. Se tiver 10 psicólogas no Brasil com a trajetória e conhecimento que eu tenho, muito. Mas isso não trouxe nada. Só enfado, perdas. Mas a coragem de orar, a coragem de ver a diferença, a coragem de acreditar que a gente pode mudar esse mundo caído. Esse eu voltei a ter, graças a Deus. Por quê? Porque o que Deus quer fazer com você e comigo é totalmente diferente de tudo que nós já imaginamos. Sabe? Aquele crer que um dia você teve que você ia mudar o mundo? Sabe aquele crer um dia que você teve assim, eu vou me casar e vai ser para sempre, e vai ser feliz? Sabe o dia que você viu o seu filho nascer e você falou assim, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher maravilhosa, honrada aqui na terra? Sabe aquele sentimento que te deu, de que você podia tudo? Todos nós já tivemos isso na vida. E a gente só faz isso quando a gente crê que nós somos diferentes. E eu agradeço ao Espírito Santo de estar trazendo de novo esse fogo, dessa utopia de mudar o mundo. Porque quando eu era adolescente, eu acreditava que eu ia mudar o mundo. Era tão tupetudo que eu falava, eu vou mudar o mundo. E era tão tupetudo que eu comecei a fazer as leis nesse país. Mas não mudar nada. Mas agora eu sei que se uma pessoa é preenchida pelo Espírito Santo, ela deixa a droga no dia seguinte. Eu sei que ela para de fumar no dia seguinte, num culto. Não é não, Loreto? Graças a Deus pelo seu testemunho. Me edificou tanto, nem era pastor ainda. Né? Numa celebração, eu larguei de fumar. Isso é mudar o mundo. Por quê? Porque muda uma vida. Então você tem que ter coragem para ser diferente. Você está aqui hoje. Você podia estar em tantos lugares. Não é? Você é jovem, acredita, você vai mudar o mundo, sim. Sabe, o mundo vai estar nas tuas mãos. Você logo vai estar governando sobre nós. E eu quero que você seja diferente. Eu não quero entregar minha vida a um igual, a mais um igual. A mais um que dança conforme a música. Vocês querem, os adultos dessa igreja? Vocês querem entregar a vida para vocês a quem? Quem tem paixão de mudar o mundo, né? E não a uns que dançam conforme a música. Então, cuide bem da cabeça dos filhos de vocês, viu? Que eles vão governar a terra. E você vai ser o exemplo da vida deles. E aí Deus precisa fazer algo diferente na nossa vida. Como?
Quem estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do forno? Tinha um quarto homem lá? Tinha. Era Jesus. Ele estava lá. Jesus, no Velho Testamento, ele apresentou-se em vários momentos. Ele estava lá, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não abriram mão da fé. Não faça concessão da sua fé. Não faça concessão. A gente não faz concessão de nossas ideias. Você não faz concessão, às vezes, de uma cor. Eu não gosto de tal cor. Pronto, não adianta. Entendeu? Que você não vai usar tal cor. Você não faz concessão de um gosto de cor, mas você faz concessão da sua fé. E seu filho está vendo. Presta atenção. Você não abre mão, às vezes, do sapato, entendeu? Eu não abro mão de ter sapato tal, mas abre mão de ter Jesus como Senhor e Salvador. Que coisa! Percebe o engano que a gente é levado? E aí, eles tiveram a coragem de ser diferente. E quando eles foram para dentro daquela fornalha, no versículo 25, o próprio Nabucodonosor respondeu: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Um ímpio viu o mundo espiritual. Ele viu. O rei olhou e falou: o que é isso? O 4º homem é o Filho de Deus que faz toda a diferença. E a gente sabe disso. Toda a diferença no Velho e no Novo Testamento, e continua fazendo a diferença na sua vida. Basta você ter coragem para ser diferente e não fazer concessão da sua fé, da sua crença, daquilo que Deus um dia acendeu dentro do teu coração. E aí algo diferente aconteceu. Eles saíram ilesos daquela situação. Muitas vezes a fornalha vem e a gente não se dá conta, porque ela vem mesmo. E a gente é jogado dentro do fogo e a gente quer fazer concessão. Não faça concessão. Você vai sair ileso. E algo importantíssimo vai acontecer com você. Versículo 28. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Um ímpio glorificou a Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. As pessoas à sua volta, elas têm que ver que você é diferente e glorificar o Deus que há em você. É isso que vai acontecer quando a gente não abre mão da nossa fé. As pessoas glorificam o Deus que há em nós. É automático. Não precisa fazer muita coisa, não. A gente só precisa ter coragem para ser diferente. E aí sim, você vai ser honrado. Honrado, porque as pessoas, o próprio rei virou e falou assim: bendito esse rei. E mais ainda, os decretos aos filhos de Deus são sempre favoráveis. Não foi o que Nabucodonosor fez? No versículo 29, eu faço agora um decreto, e quem falar o mal do Deus deles vai se ver comigo. Sabe, irmãos, as pessoas não gostam de Maria vai com as outras. Não são pessoas confiáveis. Você confia em quem abre mão das suas ideias? Você confia? Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. É diferente de mudar. Mudar, você vê a pessoa mudar no processo e entende. Mas a pessoa instável nas suas crenças, nas suas emoções, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma coisa, uma hora outra. Você confia nessa pessoa? Você chama essa pessoa para andar com você? Você põe a sua vida na mão dessa pessoa? Você põe o seu negócio, as vendas, numa pessoa instável? Não. Tem uma pessoa instável na sua equipe, você promove ela? Claro que não. Nós fazemos isso no mundo natural, por que não fazemos isso no mundo espiritual? Ninguém confia em quem dança conforme a música, não, gente. Você precisa ter a sua preferência, a coragem de ser diferente, a coragem de saber que os decretos que virão serão favoráveis a você. Por quê? Porque você é servo do Deus Altíssimo e tem Jesus como Senhor e Salvador
Tenha coragem de ser diferente, porque você vai ser promovido por Deus. Foi esse o último ato de Nabucodonosor, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, os promoveu para gerenciarem a Babilônia. O que você está fazendo com as suas promoções? Na sua casa, na sua família, seus filhos? O que você vai fazer nesse final de ano? Como você quer virar o ano? Vai ser mais um ano sem se posicionar? Ou um ano que o alarme foi tocado para você ser enviado a 2015 para ser líder? Ah, que ser líder! Sabe, a liderança, você é líder, a primeira liderança que você exerce na sua vida, sabe sobre quem é? Sobre você mesmo. Você é líder de você. É a primeira liderança que você é chamado a exercer aqui na terra. Se você não está dando conta nem de liderar você mesmo, comece para o monte, orar e jejuar nessa última semana, você tomar de volta o controle sobre a sua vida. Chega de ser infantilizado, né? Carregado pelas emoções. Ah, eu sinto isso, eu vou para cá. Ah, eu sinto isso, eu vou para lá. Ah, eu não sinto nada, eu não faço nada. Para com isso. Coragem não depende do que você sente, depende do que você sabe. Precisamos ter coragem para ser diferentes e não nos curvarmos às estátuas que estão aí a todo momento, nos levando a sermos pessoas medíocres e iguais a todas as outras pessoas. O quarto homem está aqui hoje. E nada pode nos separar da presença dele. Como Paulo disse, nada, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode nos separar dele. A gente pode até tentar correr, mas nada nos separa. Então, como você quer virar o ano? Não importa a sua origem, mas você precisa ter coragem para ser diferente. E você precisa ter coragem para abandonar alguns hábitos, algumas falas tuas, alguns sentimentos, algumas certezas. Tem um monte de gente cheia de certeza aqui. O que nós estamos falando é pregando a verdade de Deus. Deixa a verdade do Senhor entrar no seu coração. E Jesus não quer uma igreja assim, né, sem pensar não, robotizada. O Espírito Santo é que nos ensina o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve fazer, se você vira à esquerda, se você vira à direita, se você vai para frente, se você para, se você responde ou não, é você e o Espírito Santo de Deus, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus vem e está em todos os filhos que servimos ao Senhor, os filhos do Deus Altíssimo. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você saberá as respostas que você tem que dar, você saberá o passo que você tem que dar, você saberá até a cara que você tem que fazer em determinadas circunstâncias. E isso aí ninguém diz para você, isso é revelado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Isso é igreja. O que nós fazemos juntos é um interceder pelo outro. É quando um fraqueja na fé, meu irmão, vem cá orar por mim, porque o negócio está feio, amém? Nós vamos orar, vamos interceder, vamos chamar a nossa célula, vamos pegar, né, em tal horário, recebe o WhatsApp, agora, está entrando na sala agora, Rodrigo, vem cá, Rodrigo, corre, né, nós fizemos uma batalha agora, o irmão está lá, Rodrigo, agora vamos orar, entendeu? Aí parece, né, tudo bando de doido, mas é isso mesmo, Deus chama os loucos, os fracos e os que não são, para confundir os fortes, os sábios e os que são alguma coisa. Então, se você é louco, fraco e não é nada, você está no páreo, entendeu? É você mesmo, é o Sadraque, Mesaque e Abidnego, e é você mesmo que tem que ter coragem para ser diferente, para fazer a batalha espiritual e crer, e saber que o Senhor interfere. Amém? Como você quer virar o ano? Com coragem para ser diferente, amém? Mas com muita coragem, que o Senhor vai levantar a coragem desse povo hoje. Você vai sair daqui com coragem, para chegar lá na tua casa. Oh, meu irmão, chega na tua casa hoje. Primeiro não briga com a mulher quando sair aqui, tá? Né? E as mulheres também não brigam com os maridos, agora que põe o pé para lá, tá? Porque a hora que sai, você viu? Palavra para você. Não, para, chora, língua, entendeu?
Como você quer virar o ano, muda. Calada, você vai virar o ano, muda. Né? A hora que sair dali, você fica quieto. Entra no carro, fala de amenidades, né? Não fala da sogra, nem do peru, nem da festa onde vai passar, não. Fala do tempo, do clima, da chuva, entendeu? Fica, né? A hora que você chegar na sua casa, você entra lá com coragem para fazer a diferença na sua casa. Sabe a hora que você abrir a porta? Você vai falar assim, ó, aqui, ó, quem está aqui dentro some, vaza, porque eu não vou mais me curvar a nenhuma estátua que esteja dentro de casa. Pode estar guardada dentro da tua casa, viu? Um litrinho, pode estar guardada lá, né? Um papelzinho, pode estar guardada lá uma foto, pode estar guardada lá uma musiquinha que lembra não sei o quê. Pega isso aí e joga fora. Tenha coragem para ser diferente. Viu? Coragem para desligar lá o WhatsApp, o Facebook, não é demais, né, pastor? Cancelar o WhatsApp e o Facebook é demais, é muita fé, né? Aí precisa de muita fé para fazer isso. Nós fizemos isso, não era? Foi antes do Facebook, que era mesmo? Você lembra, Rafa? Hã? Nós todos cancelamos o Orkut, você lembra? Né? Depois de uma vigília abençoada, aí todo mundo aí ficava assim, pastor, eu falei, e aí, cancelou? Cancelei, põe aí, deleta, meu filho. Né? Tivemos um passo de fé, mas era bom naquilo, entendeu? Então agora vamos fazer o mesmo com o Facebook, né? Cancela essa droga desse negócio aí que só dá problema. Então, tenha coragem para fazer alguma coisa na sua vida de passo de fé, que está te atrapalhando, que está te enguiçando. Tenha coragem, sabe, para fazer a diferença, ser exemplo. Você é exemplo, tenha coragem de ser exemplo. Tenha coragem. Só quem passa por essa experiência, que chega alguém e fala para você, né? Eu vejo isso na sua vida, eu quero isso que você tem. É uma responsabilidade fantástica na nossa vida. E eu quero que as pessoas cheguem e falem, eu quero orar como você. Eu quero pregar como você, igual eu falo, pastor tem isso, eu quero pregar igual o senhor, pastor. E ele fala assim, vai ser melhor, filho. Eu falei, acho que não vai dar tempo, mas né? A gente tem que seguir os exemplos bons na nossa vida. Não é isso que você quer para os seus filhos? É isso que Deus quer. O quarto homem está aqui. A Rose preparou um louvor para nós. Cadê a Rose? Aqui. Uma música, vamos ficar em pé, vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Vamos, meu irmão, glória a Deus, aí, coragem de ser diferente. Cadê os profetas dessa igreja aqui que não entrega mais nada aqui? Só o Tiagão. Amém. Cara, eu quero trazer uma palavra, na verdade uma palavra que eu vou falar agora, depois que o Senhor me trouxe uma visão daquela imagem que o elefante, ele é amarrado numa corrente pequenininha e numa estaquinha, e aí ele fica ali quietinho. Você imagina o elefante, um animal daquele tamanho, numa corrente pequenininha. Se ele quiser fazer um movimentinho de leve, ele rebenta aquilo, mas ele fica inerte ali, né? E o Senhor quer dizer isso, que existe muitas pessoas assim. O inferno vem e coloca uma correntinha dessa, você recebe uma palavra, você já recebeu várias palavras, você já recebeu muitas coisas do Senhor, e o inferno vem e coloca essa correntinha em você, e você fica aí, sem querer mudar, sem querer sair do lugar. Quantas pessoas no seu trabalho, na sua família, aonde você está, o Senhor já queria te usar, né? Queria que você abrisse a boca para atingir o coração daquela pessoa, e você ficou com a correntinha ali. E quando você vem aqui, as pessoas vêm, oram por você, você recebe uma palavra e fala, pô, muito bom, né? E aí, a pessoa que está do teu lado quer receber, e Deus quer te usar para fazer isso. Então o Senhor vai quebrar hoje, você vai dar um passo de fé para Ele deixar